E agora, para trazer em destaque o Plano Agrícola Pecuário da temporada 2017-2018, que é o assunto da entrevista do programa. E para dar continuidade à série de entrevistas que o Agricultura BR tem feito nas últimas semanas sobre o novo Plano Safra 17-18, recebemos aqui Glaucio Zanetin Fernandes, que é superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Glaucio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. Bom, o Banco do Brasil lançou oficialmente o Plano Safra 17-18 na manhã desta terça-feira, né? Aconteceu um evento conjunto envolvendo todos os estados em Brasília, foi isso? Exatamente. A gente aproveitou a agenda do ministro Blairo Maggi, do presidente da República e do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Fizemos o lançamento oficial, iniciando-se às 10 horas, horário de Brasília, e os estados, através das suas capitais, simultaneamente, na primeira parte, conjunto lá com Brasília. Na segunda parte, a gente destacou o que localmente será feito. Tá certo. E o Banco do Brasil, que é o mais tradicional banco no questão de financiamento do setor do agronegócio brasileiro, nos últimos anos, Glaucio, ganhou concorrência, tanto pública quanto também de instituições privadas. Hoje, qual que é o diferencial do banco para continuar atendendo esse público que é o produtor rural brasileiro? Perfeito. Bom, primeiro a gente entende a concorrência como absolutamente saudável, sobretudo para o produtor rural. As boas práticas têm sido exigidas por eles e as instituições estão competindo de forma bastante saudável para que as soluções sejam empregadas da melhor forma possível para eles, né? O Banco do Brasil tem atuado muito com eficiência operacional e com capacitação dos seus colaboradores. Eficiência operacional, então, provendo tecnologia, informações, agilidade em seus processos, melhorando a governança e entregando as soluções de forma mais completa e mais ágil. E através da capacitação, a gente tem colocado nos diversos níveis de produção rural profissionais atualizados e capacitados. Então, a gente tem desde agências específicas para atender o grande produtor rural, como a gente vem destacando profissionais experientes e que conhecem a realidade, por exemplo, desde o Pronafiano ou do Pronampiano, de tal forma que a gente consegue entregar soluções e chegar mais rápido que a concorrência e com assertividade. O volume total de recursos que o governo federal vai disponibilizar para essa safra aos produtores é de pouco mais de 190 bilhões de reais, né? Qual o montante que o Banco do Brasil vai disponibilizar aos produtores do país? Perfeito. Então, o Banco do Brasil hoje ele tem uma carteira de agronegócio que aproxima-se de 181 bilhões de reais. Para essa safra são destinados 103 bilhões de reais e aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, a gente já inicia com 6,4 bilhões de recursos disponíveis para os nossos clientes. Em relação ao acesso ao crédito, Glaucio, nas últimas temporadas, o produtor rural tem ido ao banco buscar o recurso e muitas vezes esse recurso ele não consegue, nas linhas que ele deseja, ele não consegue o volume que ele esperava ou às vezes demora um pouco mais. Além disso, alguns produtores rurais também falam, né, isso é participação do público do Canal do Boi, da Agricultura BR, a respeito da aquisição também de outros produtos do banco. Como que esse acesso do produtor rural ao crédito agrícola está acontecendo hoje frente ao Banco do Brasil, principalmente para essa nova temporada? Perfeito. Bom, no Mato Grosso do Sul a gente está presente nos 79 municípios, temos 101 pontos de atendimento e uma relação já bastante bem construída com todos os nossos clientes. Felizmente, em que pese a elevada concorrência, a gente conseguiu elevar o nosso share para 86%. Então, de cada R$100 aplicado no crédito do agronegócio aqui no estado do Mato Grosso do Sul, 86 provém do Banco do Brasil. Isso era 83 anteriormente. Então, mostra que a nossa relação vem se consolidando, mesmo reconhecendo que bancos cooperativos e que outras instituições estão colocando. O Banco do Brasil ele sempre leva as melhores soluções para os nossos clientes produtores rurais. Soluções elas de armazenagem, de irrigação, de linhas de custeio, comercialização, de investimento. Os nossos produtos e serviços, o nosso leque é amplo, nós somos um banco múltiplo. Então, assim, a oferta de produtos, serviços, ela é constante, mas em hipótese alguma vinculativa à concessão de crédito. Até porque o interesse de conceder crédito é totalmente nosso. É um setor que a gente confia, que a gente acredita e que a gente não quer ficar apenas ancorado na tradição, mas sim na excelência da nossa atuação. As taxas de juros para esse ano, elas sofreram uma redução, né, em relação ao ano passado, entre 1 e até 2 pontos percentuais. Como que o Banco do Brasil está enxergando isso e já tem algum retorno, feedback dos produtores em relação a essa redução?
Sim, perfeito. Bom, a gente vê com otimismo em que pese existisse uma expectativa de uma possível redução ainda maior, a gente não pode ficar alheio à situação de fragilidade do Tesouro Nacional, então foi uma solução prudente, mas que mesmo assim convergente à expectativa aí do produtor rural. Ela caiu 1% para a maioria das linhas, mas, por exemplo, em linhas para a armazenagem, que é uma carência muito grande aqui do Estado, a gente tem mais de 50% de déficit na armazenagem e a produção não para de crescer, né, de grãos em especial. Para a armazenagem caiu 2%. Então, a gente tem as linhas do PCA, do BNDES, partindo de 6,5% ao ano e do FCO, que é um grande diferencial aqui do nosso estado, partindo de 6,38% ao ano. Então, oportunidades existem, não só pela abundância de recursos, mas pela redução na taxa de juros, como muitas atividades hoje permitem inovação e ganho em produtividade. Por exemplo, painéis fotovoltaicos no agronegócio tem sido uma tendência e que traz muita redução de despesa, de custo na produção agropecuária. Isso entra dentro da linha de financiamento do Inovagro? Ele entra no Inovagro, mas ele entra em especial, por exemplo, no FCO, que eu quero destacar, e que também compõe o Plano Safra agora com taxa nova, no FCO Verde. Tá certo. Para o pessoal que está acompanhando em outros estados, fora da região centro-oeste, o Fundo de Investimento da região centro-oeste do país. Em torno dessas linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas via Plano Safra e via Banco do Brasil, Glaucio, tem alguma linha de crédito que ela já aponta uma tendência, uma inclinação de ser mais assediada pelo produtor rural para essa nova temporada, 17 e 18? A nossa crença é que as linhas tradicionais de custeio e comercialização elas vêm ganhando muito espaço, né? O investimento acompanha em função da boa produtividade, da expectativa ainda para a próxima safra de novo recorde, mas assim, custeio e comercialização, sobretudo para que o cliente, o nosso produtor, ele possa comprar os insumos defensivos com os devidos descontos, e comercializar no momento mais adequado. Então, assim, a gente teve muita linha de FEPM mais recentemente para grãos e estamos tendo muita linha, por exemplo, também de custeio pecuário. A gente sabe que o nosso produtor prescinde de liquidez e o Banco do Brasil, nesse momento, quer prestar apoio. Porque, tradicionalmente, o pecuarista não é um tomador de crédito diferente do agricultor. Sim, o pecuarista tem ampliado, então, essa tomada de crédito. Sem dúvida, até porque com a queda no preço da arroba, e a gente acredita que isso não pode ser generalizado, é uma situação atípica e nossa crença é que ela é relativamente temporária, porque a nossa produção aqui é muito saudável, é muito boa, o consumo interno é muito forte, a capacidade do Brasil de ganhar mercado, de exportar, ela se consolidou ao longo de muitos anos, então a gente não pode se deixar abalar por uma situação pontual e temporária. Então, esse momento é que a gente oferta liquidez para o nosso cliente tomar a linha de custeio pecuário. A gente tem também recursos de conta própria com LCA, inclusive para retenção bovina e suína, para quem se interessar, de tal sorte que o produtor possa escolher o melhor momento de comercializar o seu bovino. Glaucio, o Banco do Brasil lançou oficialmente o Plano Safra nesta terça-feira, mas desde o dia 3 de julho, primeiro dia útil do mês da nova temporada, já começa a disponibilizar os recursos, né? Nesses primeiros dias, já tiveram procura por conta dos produtores? Ele já vem apresentando seus projetos? Como que está a procura? Sem dúvida, a procura muito boa, né? Naturalmente, como foi divulgado o novo Plano Safra com as novas condições, alguns dos clientes esperaram a virada de semestre, o início de julho, para dar entrada em suas propostas. E a gente já contratou nesses primeiros 5 dias úteis, exposição até sexta-feira última, cerca de 40 milhões de reais. Para 5 dias úteis, um número bastante interessante. E a gente tem certeza que até pela produção de milho, que vem muito forte, a tendência é que consigamos poder prestar um apoio bastante relevante. Glaucio, em relação ao produtor rural, o Banco do Brasil é o que tem a maior carteira de clientes, então também tem a maior carteira de clientes que estão com financiamentos em andamento e também, eventualmente, atrasados. Tem algum perfil hoje já desenhado em relação a esse tomador de crédito que vem com algum compromisso em atraso e como que o banco está lidando com essa situação? Não, a gente entende aqui que o mercado é bastante saudável, é possível a gente crescer sem prescindir de governança e também olhando caso a caso eventual atraso em operação. Mas o comportamento da nossa carteira aqui é muito bom, o nível de inadimplência é muito baixo, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional no agronegócio o comportamento da carteira é fantástico. Então, a gente tem solução para alongamento de algumas posições que se fazem necessárias e, por exemplo, na pecuária, o pecuarista tendo a necessidade agora, em função das questões de mercado, de prorrogar sua operação, isso é possível. Cada região tem uma situação
Em alguns casos é necessário uma amortização, mas aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, é possível, né, analisando-se caso a caso, o cliente, o tomador, que tem que solicitar, não é automático, mas é possível, inclusive, prorrogar integralmente a operação de custeio pecuário, por exemplo. Em relação, só para ter muito ligado à pecuária, programa ABC, que é muito utilizado para renovação de pastagem, renovação de canaviais, e é muito importante por esse fato. Aqui no Mato Grosso do Sul, nas últimas temporadas, nas últimas safras, ele teve uma adesão mais expressiva, Glaucio? Teve sim, mas na verdade aqui é uma concorrência do FCO, né? O FCO ele acaba tendo com um projeto mais amplo, né? Ele não só financia uma correção de solo, uma recuperação de pastagem, como até outros tipos de investimentos correlatos. Então, assim, principalmente para a agricultura familiar, o ABC, o PRONAF ou até mesmo o FCO acabam sendo complementares e acabam permitindo avanços aí compatíveis. Glaucio, muito obrigada então pela sua presença aqui no canal do Boi, esclarecendo tudo e falando um pouquinho das linhas do Banco do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e quero colocar toda a nossa rede à disposição, todo o nosso time para poder prestar todas as informações e para que o Banco do Brasil continue sendo protagonista aqui no estado do Mato Grosso do Sul e muito parceiro do agronegócio de todos os nossos clientes. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi o tema da entrevista de hoje.